Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial serão as súmulas do STF e hoje vamos começar com as súmulas de direito penal. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Penal, algemas, súmula vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Aplicação da lei penal. Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se é a sua vigência anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pena. Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula 723. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 foi superior a 1 ano. Súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata do regime menos severo nela determinado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Súmula 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Medida de segurança. Súmula 525. A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido. Súmula 422. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Configuração do tipo penal. Súmula 145. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Código de Trânsito. Súmula 720. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato de perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei de Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Prescrição. Súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Súmula 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. Crimes contra o patrimônio. Súmula 610. Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Crimes hediondos. Súmula vinculante 26. Para efeitos de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Execução penal. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Súmula vinculante 9. O disposto no artigo 127 da Lei 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula 700. É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. 5 dias. Súmula 520. Não exige a lei que, para requerer o exame que se refere ao artigo 777 do Código de Processo Penal, tenham sentenciado, cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta. Crimes falimentares. Súmula 592. Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal. Extinção da punibilidade. Súmula 560. A extinção de punibilidade pelo pagamento de tributo devido extingue-se ao crime de contrabando ou descaminho, por força do artigo 18, parágrafo 2º do Decreto-Lei 157 de 1967. Súmula 560. A extinção da punibilidade pelo pagamento de tributo devido estende-se ao crime de contrabando ou descaminho, por força do artigo 18, parágrafo 2º do Decreto-Lei 157/67. Sursis. Súmula 499. Não obsta a concessão do sursis, condenação anterior à pena de multa. Crimes contra o patrimônio. Súmula 246. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. Crimes contra a ordem tributária. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1º a 4 da Lei 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Galera, é isso aí. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.